Fala, meus amigos palmeirenses, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, Léo Neto, esse que vos fala. E vamos para nossa resenha de hoje, resenha de quarta-feira. Quarta-feira essa, dia dos professores, parabéns a todos os professores. E hoje tem jogo do Palmeiras contra o Red Bull Bragantino em nossos domínios, em Allianz Parque, lá na Pompeia, tá legal? Tem alguns assuntos importantes para nossa resenha de hoje, então eu te convido a ficar conosco nesse vídeo, dar seu like, comentar, compartilhar nos seus grupos e, obviamente, se você não é inscrito aqui no canal Porco Raiz, já faça a sua inscrição, que é gratuito e vai trazer muita informação, muita resenha, muita opinião para o seu dia a dia de palmeirense. Então, te convido a ficar com a gente. Vamos lá. A discussão de hoje ela começa muito em narrativas que estão criando com relação aos aviões da nossa presidente, a senhora Leila Pereira, né? A primeira narrativa que se cria é que a delegação do Vasco da Gama, clube em que estão dizendo que a Leila tem intenção de comprar, né, viaja para encarar o Fortaleza hoje à noite e usa a aeronave da Leila Pereira, a aeronave que os palmeirenses também utilizam, porém a aeronave é da empresa da Leila Pereira. E empresa essa que conseguiu, né, alguns dias atrás, aí, uma semana atrás, a licença da ANAC para poder comercializar voos, né, ou seja, para poder ganhar com voos comerciais fretados, coisa que ela não tinha anteriormente. E aí estava emprestando a aeronave, o Palmeiras pagava apenas os custos operacionais da aeronave, da viagem, combustível, pessoal envolvido, né, o que fica muito mais barato do que você fretar um avião comercial de companhias por aí, né? Então a Leila estava fazendo isso para o Palmeiras e agora ela pode operar, tem a autorização da ANAC para isso, operar comercialmente, ou seja, ganhando, né, dos clubes e das empresas a qual ela prestar o serviço. Então as narrativas começam, mas não se espantem, é normal. Outra questão de avião é que a Leila também fretou um avião particular para buscar o Aníbal e o Flaco Lopes, que estavam com a delegação da Argentina, né, para ver se eles chegam em condição de serem utilizados, né, ainda para o jogo de hoje à noite contra o Red Bull Bragantino. Eu, assim, acredito que não terão condição, até porque jogaram agora no começo da semana e o nosso núcleo de performance, né, de fisiologia, ele é muito criterioso. Então eu acredito que a análise que vai ser feita vai apontar uma necessidade de repouso muscular, né, de fadiga para esses jogadores que vieram lá da seleção argentina. Então eu acredito que a gente não vai utilizá-los, mas isso não é informação, é apenas uma opinião aqui do Léo. Ontem eu tive uma surpresa bastante desagradável, eu vou contar para vocês no final do vídeo, então fica com a gente aí para que eu conte essa surpresa desagradabilíssima que eu vivi ontem à noite, no finzinho do dia, saindo da academia em que eu treino à noite, e foi uma sensação. Eu até fiquei com um pouco de medo, sinceramente, porque foi um negócio complicado. Eu vou contar para vocês depois. Antes eu queria falar um pouquinho sobre a questão do nosso Sub-17, que foi afastado, né? A gente não sabe ainda qual o real motivo. Muitos dizem que houve uma questão de indisciplina. Então essa questão de indisciplina seria o motivo do afastamento do Sub-17. E para continuar na competição, o JP Sampaio trouxe o Sub-16, que continua a competição pelo time do Sub-17, que foi totalmente afastado, inclusive comissão técnica dessa categoria, tá? A gente não sabe ao certo o que houve, já tem algumas narrativas, mas eu vou subir aí um texto, uma fala do JP Sampaio, e queria novamente, ó, dar os parabéns pro JP Sampaio e dizer para ele: que gestor que é você, JP? Você é um cara que cresce a cada dia no meu conceito aqui, enquanto analista, narrador aqui do canal Alternativo Palestrino, porque sinceramente eu vejo em você o gestor que todas as empresas querem e necessitam, que tem essa visão, né, da sociedade como um todo, no intuito de preparar os jovens, de preparar as pessoas, e não apenas acariciar seus egos, né, não apenas ficar enaltecendo seus feitos, mas sim pensar em sociedade, em instituição, e valorizar esses valores institucionais. Então, novamente para você, JP, os meus aplausos, você é demais. Vou subir tua frase aí, vou ler aqui para a galera. A frase do JP São Paulo, que explica o afastamento do Sub-17,
E aí eu deixo para você pensar e analisar da maneira que você quiser, mas ela é muito importante. Ela diz assim: nesse mundo em que o umbigo é sempre o mais importante, mostrarmos por ações que somos primeiro sociedade. Essa é a fala do JP Sampaio, que tem muito a ver com a instituição, a importância da instituição como um todo, e não das questões individuais e daquele egozinho, sabe? Aquela olhadinha para o umbigo que ele tanto elimina, né, dessa questão na formação de caráter dos jogadores. Como ele sempre diz muito bem, ele não forma apenas jogadores, tecnicamente falando, mas sim cidadãos com caráter, com valores, né, com moral, com dignidade. É isso aí. A questão de ontem que eu queria contar é que ontem, saindo do meu treino na academia, já quase 10 horas da noite, né? Eu treino das 8 às 10. E a minha academia, ela fica dentro de um prédio onde tem um hotel. E é um hotel aqui na minha cidade em que normalmente todos os times que vêm para jogar contra o Santos ficam nesse hotel. É um grande hotel e a minha academia fica embaixo desse hotel. E aí a gente sai pela garagem, pelo subsolo, né? Eu tava subindo a garagem de moto, saindo do subsolo, saindo da academia, e eu me deparo com uma quantidade enorme de corintianos ali na frente, na saída, na rampa da garagem. E por um momento, eu muito louco da cabeça, né? Já com a adrenalina mil, saindo da academia, já esgotado, pensei: caramba, os caras descobriram que o Porco Raiz está aqui e vieram me pegar. Não é brincadeira. Na verdade, eles estavam ali para fazer uma comemoração lá e agitar um pouquinho com os torcedores do Corinthians que já estavam hospedados no hotel. Aí depois eu vi, né, nós temos um perfil aqui em Santos que se chama Viver em Santos no Instagram, e aí eles filmaram, né, a hora que os jogadores saem na beira do hotel, a galera com o batuque saudando os jogadores, mas que eu tomei um susto. Eu tomei, porque quando eu subi a rampa, eu vi aquele mundo preto e branco na minha frente, todo mundo olhando pra mim, e falei: ferrou, agora fedeu. E para fechar a nossa resenha de hoje, né, dessa quarta-feira, né, vamos falar um pouquinho aí da possível escalação. Eu acredito que a escalação não vai mudar muito com relação ao último jogo, o jogo da data FIFA, né, ao qual ganhamos muito bem do Juventude. Acredito que a única mudança mais sensível que haja é a volta do Vitor Roque, que estava suspenso por cartão, né. A gente pediu muito a vinda do goleiro Carlos Miguel porque o Everton está com 2 amarelos, e se tomar um terceiro hoje, desfalca o Palmeiras no jogo contra o Cheirinho, mas acredito que o Abel não fará essa substituição, e sim oriente o Everton a ficar quietinho na dele para não tomar cartão, né? Mas podem acontecer coisas no jogo em que o Everton de repente possa dar uma saída com o joelho elevado, possa fazer alguma brincadeira e levar esse cartão, e a gente sabe como a arbitragem brasileira ela é complicada, né? Então tem que ser analisado isso. Hoje, para mim, seria um jogo para testar o Carlos Miguel, mas aí é com o Abel Ferreira, ele que sabe, ele que manda e ele que coordena tudo isso daí, tá? Vamos subir a escalação para a gente falar um pouquinho do que deve ser. Básico, muito básico, tá? A gente deve ir de Everton, Murilo, Mikael e Bruno Fux fazendo aquela saída de 3, né? Liberando então os laterais Piquerez e Giai, que vão compor a linha de meio campo ali, fazendo o quinteto de meio campo, juntamente com o Andreas Ferreira, com o Felipe Anderson e com o Veiga, né? E lá na frente provavelmente deveremos ter Maurício e Vitor Roque como dupla de ataque. Teríamos um 3-5-2 aí básico, raiz, né? Acredito que deve ser essa formação. Informações lá de dentro zeradas, não temos nenhuma, até porque os departamentos estão analisando os jogadores que estão voltando, então é uma escalação que ela vai se dar meio que de último momento, né? É isso que a gente pode dizer. E é isso, gente, quero muito agradecer a presença de vocês. Fica no nosso vídeo, dá seu like, comente, compartilha, se inscreve no canal Porco Raiz, todo dia aqui trazendo resenha para vocês sobre o maior do Brasil, esse daqui, ó, Palmeiras do meu coração. Um grande abraço, avante palestra.